Olá, eu sou Jorge Cardoso, professor de bandolim, e nessa primeira aula iremos tratar de uma apresentação e dos fundamentos iniciais do instrumento, assim como os aspectos históricos, né, de uma forma breve. Porque a história do bandolim é uma história que remonta um arco de tempo longo, em que as fontes históricas, as fontes iconográficas, esculturas, pinturas, né, nos revelam um instrumento com diversos nomes, diversos formatos, e a gente optou, na nossa dissertação de mestrado, defendida na UNB em 2011, no primeiro capítulo, de abordar com base nos estudos da organografia e da organologia. Esse estudo da organografia, ele descreve o instrumento, enquanto que a organologia, ele classifica. O que motivou essa escolha foi justamente ver que instrumentos iguais tinham nomes diferentes e instrumentos diferentes tinham nomes iguais, ou seja, uma tremenda confusão para se estabelecer as origens, a genealogia desse instrumento. Como é que ele chegou, né, a esse formato, a essa afinação, e como esse instrumento é plástico, porque em cada cultura que ele se insere, ele se amolda com um formato típico daquela cultura, com um repertório típico, com os compositores típicos, né? Então, no aspecto histórico, nós temos que a cultura islâmica, na Itália, na Espanha, ela legou uma riqueza, em especial no que se refere a instrumentos musicais. E o lud, né, com o pronome, é o alaúde, conhecido também como alaúde, liuto em italiano, luth em francês. Então, esse instrumento foi praticamente de onde foram derivados uma série de instrumentos, dentre os quais o bandolim também, anos depois. Então, nós temos que no sul da Itália e na Espanha, em especial, nós temos estudos que remontam a essa referência do alaúde, combinado com o tambor persiano, o copuz. Então, nós temos aqui, eu trouxe o instrumento, o bandolim napolitano, que tem essa forma abombada. O fundo de caixa, né, imita, justamente vem derivado do alaúde, né? Então, é um instrumento afinado em quintas, sol, ré, lá, mi, é a mesma afinação do bandolim utilizado no Brasil. Então, esse instrumento, ele, na Itália medieval, ele teve vários nomes, ele veio derivado da guiterne, guitarra, quitara, cítara, cítola, então pandura, panduriken em alemão, pandurino. Então, como era um instrumento de menores proporções, a tendência sempre era ser chamado de instrumentos diminutivos, né? Instrumentos menores, né? E ao longo da sua história, o bandolim teve luthiers, né, que é o nome do construtor que constrói instrumentos musicais, justamente vindo da palavra alaúde original, né? Liutaio em italiano, luthier em francês, né? Esse nome é adotado, inclusive, no Brasil. Luthier é o profissional que constrói instrumentos musicais. Então, nós temos nomes importantes na construção, como Antônio Stradivari, em Cremona, que tinha várias plantas de instrumentos, né? O instrumento mandolino em italiano, mandolino coristo, né? Que é um dos seus instrumentos, mandolas. Então, eu acabei de falar mandola. Mandola foi justamente dessa gradação. É um instrumento maior do que o bandolim. A corda vibrante do bandolim tem 34 centímetros. A de uma bandola teria em torno de 47, por aí, oscilando. Então, é um instrumento
que também era chamado de vandola. Vandola, em Portugal, então, V se pronuncia como B em português, é de Portugal, é bandola. Então, originalmente, voltando no tempo, né, dessa cultura ibérica, cultura latina, dessa referência, né, da cultura islâmica nesses povos, nós temos na Itália o grande difusor do bandolim, o mandolino, né, em italiano. Então, originariamente, nós temos a referência do chitarrino na Idade Média. O chitarrino, que era, né, um ancestral do mandolino, ele vinha derivado da mandola, né, do instrumento maior. Então, nós temos na corte medieval figuras interessantes de observar, como Pietro Bono del Chitarrino, né? Assim como temos também Leonardo del Chitarrino. São artistas que incluíam o nome do instrumento ao próprio nome, né? Eram artistas, eram poetas, eram figuras importantes da época deles, né? E hoje nós temos o Jacó do bandolim, né? O nome importante, né, tido como o pai do bandolim brasileiro, desse estilo tão difundido de se tocar o bandolim no Brasil, no choro. Então, fazendo um salto na história, né, porque a história é ampla e nos diz muito sobre esse instrumento, nós temos, antes de chegar no Brasil, um quadro que eu queria mostrar aqui, que é interessante observar, um quadro histórico da minha dissertação de mestrado, em que nós temos na antiguidade dois instrumentos, o oud e o tambor, né, ou saz. Desses dois instrumentos, né, vieram o corpus giterne. Giterne, guiterne, guitarra, tudo uma questão de gradação, de derivação dessa árvore genealógica. Temos a cítula. Já no Renascimento, nós temos dois instrumentos interessantes dessa genealogia. Nós temos a bandúrria, né? Nós temos a data aqui específica, em Espanha, de 1555, e temos a cítara, de 1450. A cítara, que depois originou a vandola, de 1700, no Barroco, ela é ancestral da guitarra portuguesa, né? Então, nós temos aqui no classicismo, né, no período classicismo, do iluminismo, nós temos o mandolino, mandoline, em alemão, mandolino napolitano, que é esse instrumento aqui, que eu trouxe justamente para mostrar. Com esse instrumento, eu me diplomei na Itália, em 2008, no curso do Conservatório Giuseppe Verdi, sobre a guia do maestro Ugo Orlandi. Então, é esse instrumento afinado em quinta, sol, ré, lá, mi. Esse instrumento foi um dos instrumentos que eu tive a oportunidade de conhecer e tocar, porque nós temos vários outros instrumentos da família do bandolim na Itália, na Europa, como a bandola, como o bandolocelo, que é um instrumento de afinação Lá, Ré, Sol, Dó, tem também Mi, Lá, Ré, Sol oitavado, né? E nós temos o bandolim barroco, que são 6 cordas, a corda era de tripa, né, 6 cordas duplas, afinação do grave, Sol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, uma afinação muito utilizada no barroco, foi para esse bandolim que Vivaldi compôs seus concertos. A forma de tocar era tocado com um plectro, né, uma palheta com o dedo, então era variado as formas ao longo da história, né, antes de Vivaldi. Então nós temos ao longo da história compositores que dedicaram ao bandolim um repertório específico. Nós temos indícios de bandolim, temos Sauli, que compôs muitas músicas para o bandolim, nós temos Mozart, que escreveu uma serenata para o bandolim, Te Viene alla Finestra,
pelo título, né, vem a janela, né, o cantor canta numa serenata, acompanhado do bandolim com os violinos em pizzicato. Então nós temos compositores importantes ao longo da história, Giuseppe Verdi, Stravinsky, que compuseram para o bandolim também, enriquecendo toda essa literatura, todo esse repertório. Então nós temos na Itália uma figura parecida com a cultura gastronômica das pizzas. Nós temos o bandolim napolitano, esse formato aqui do bandolim napolitano. Nós temos o bandolim milanês, que é um bandolim também de fundo abombado, só que mais largo, com 6 cordas, afinado em sol, si, mi, lá, ré, sol. Nós temos o bandolim genovês, que é o bandolim afinado, são 6 cordas, mesma afinação do violão, né? Genovês em cordas duplas, em uníssono. Essas cordas são tocadas em uníssono, no caso do bandolim, mas tem casos de cordas triplas, cordas afinadas com outras afinações, etc. Então, o bandolim assume várias tipologias, vários nomes, né, como a gente está expondo aqui. Então, nós temos aqui, nesse último quadro aqui, do classicismo e iluminismo, nós temos o bandolim, o mandolino, a guitarra inglesa, a guitarra portuguesa e o mandolino milanês ou lombardo, com as respectivas datas. E nós notamos nesse quadro que eu montei essa genealogia. Nós temos aqui, no A e B, o A, o alaúde, o tambor persiano, e nesses 2 braços nós temos os instrumentos de fundo abaulado. O C é o mandolino, né? Mandolino, D. Aqui nós temos o mandolino napolitano, o C, mandolino milanês, as 2 classificações, né? Com as 2 afinações. O milanês com 6 cordas, ou o barroco, bandolim de 6 cordas, que veio renascer um pouco mais recente, né? E nós temos os instrumentos de fundo de caixa, que é a guitarra portuguesa, nós temos aqui a cítara, que é o E, o F é a guitarra portuguesa, e o G é o bandolim brasileiro. Vamos chamar bandolim brasileiro o bandolim que a gente usa no Brasil, que é em formato de mini guitarra portuguesa. E eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre o nosso bandolim brasileiro. Então nós temos aqui essa gradação. Então na classificação dos instrumentos musicais, na tabela de Sachs e Hornbostel, a gente fez uma montagem e chegamos a uma classificação do nosso bandolim brasileiro nessa tabela, né, dos cordófonos com fundo de caixa. Então, o bandolim veio por mãos veio ao Brasil por mãos de colonizadores portugueses, espanhóis, italianos, com o bandolim europeu. Ele teve momentos de alta e de declínio, naturalmente, né? Nós temos, no tempo do classicismo, nós temos no barroco, no Vivaldi, nós temos, quando começa ele foi uma verdadeira febre, no período absolutista, né? Em que o bandolim era um utensílio, tinha pinturas, inúmeras pinturas, a aristocracia era um instrumento onde as mulheres apareciam tocando, um instrumento de distinção social, representando toda uma cultura, toda uma sociedade, e muito se compôs estudos para bandolim. Nós temos os primeiros métodos, né, de Leone, nós temos Pietro Denis e tantos outros desse período, e com o fim do absolutismo, um declínio natural, porque o instrumento foi associado a instrumentos da aristocracia. Tendo um ressurgimento no período romântico, no século XIX, com vários compositores. Nós destacamos, inclusive, Beethoven, que compôs uma sonatina para o bandolim, dedicada à condessa Joséphine Clary. Sinceramente, uma obra-prima para o bandolim, né? O bandolim viveu um momento forte de ter uma genialidade como Mozart, como Beethoven compondo,
e isso é um repertório, esse legado deixado para o bandolim é importantíssimo para o nosso instrumento. Então, nós temos aqui o instrumento que vem para o Brasil, ele teve uma associação de professores importantes, como João dos Santos Couceiro, que foi português, violinista, bandolinista, professor, diretor de orquestra. Ele era luthier, premiado na Europa. Ele, no Rio de Janeiro, veio ao Rio de Janeiro, tinha a Rabeca de Ouro, era seu estabelecimento, e lá fez seu nome no Rio de Janeiro, foi muito importante. Nós tivemos Eugênio Orfeu, nós tivemos esses instrumentistas do século XIX, eles tinham no Rio de Janeiro, que era a capital, que era o cenário, né, ideal para o desenvolvimento da prática do bandolim, eles tiveram uma ótima receptividade, e registrando-se que Bartolomeu Bortolazzi, um mestre do bandolim italiano, anos antes, no Império, esteve no Brasil, né? No início do século XIX. Então, ele veio provavelmente logo após a vinda de Dom João VI, porque o país se abria para novas possibilidades, e com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, tinha muito trabalho, os teatros estavam sendo abertos, o primeiro banco, a abertura dos portos às nações amigas, etc. Então, ele veio aqui, então nós temos indícios dele nos documentos, em que ele anuncia os serviços dele como professor. Então, o Brasil tinha mestres do bandolim, né, importantes, inclusive, e que agora, através das pesquisas acadêmicas, surgem à tona. Então, nesse primeiro período, antes do rádio, nós tivemos esses personagens, e quando as primeiras gravações surgiram, nós destacamos Otávio Dutra, gaúcho, professor, teatrólogo, bandolinista, violonista, cantor, poeta, e que tinha um conjunto chamado Terror dos Facões. Aqui eu vou colocar um áudio dos primórdios das gravações. É uma gravação de 1913, grupo Terror dos Facões, Coração que Fala. Coração que Fala, Mazurca, e do grupo Terror dos Facões, disco da Casa Edson. Esse é só apenas um trecho. Nós notamos que os gêneros tocados antes do advento da rádio eram mazurcas, eram valsas, shots, eram gêneros europeus, né? No bandolim, os métodos que eram comercializados eram métodos da escola francesa de bandolim, que foi uma escola derivada da escola italiana. Então, o estilo de se tocar o bandolim remontava aos trêmolos, a toda uma estética que nós vamos abordar em seguida. Então, nós tivemos aqui, antes do grupo do Terror dos Facões, que era o nome do grupo do Otávio Dutra, nós tivemos o grupo Baianinho, de 1912, em que a gente não tem dados os nomes da ficha técnica. Então, mas aqui nós temos um extrato raríssimo do grupo Baianinho tocando Bambino, de Ernesto Nazaré. Bom, nos primórdios eu destaco também o professor bandolinista, cantor, sambista, Francisco Neto. Ele chegou a escrever um método de bandolim, também conhecido como Chico Neto. Chico Neto gravou um choro chamado Tira-Teima. Eu acho que já era um choro aqui
Bom, com o advento da rádio, eu destaco um nome nesse período inicial importante, chamado Lupécio Bezerra Pessoa de Miranda, bandolinista pernambucano, tocava vários instrumentos, um fenômeno do bandolim. Ele gravou com Carmen Miranda, Francisco Alves, Orlando Silva. Ele se apresentava, gravou muito, então ele foi uma figura importante desse momento, porque era um virtuoso que estava presente, ele pertencia a uma família de músicos. Seu irmão Romualdo Miranda tocava violão, seu irmão Nelson Miranda tocava cavaquinho, o seu outro irmão, João Miranda, tocava bandolim, uma técnica muito parecida com a de Lupécio. Embora nas entrevistas de Lupécio ele não tenha clarificado como foi que ele aprendeu o bandolim, o estilo dele era referenciado pela escola italiana de bandolim, com trêmulos, com agilidade, com cadências longas, né, assim, de grande dificuldade. Então, eu vou colocar aqui uma gravação de 1929 de Lupécio, do choro Buliçoso. Na verdade, não é um choro, aqui é um ragtime, que era bem comum na época. Tem um choro dele, que ele gravou em 1936, Pra Quem Gosta de Nós. Então, você vê que até a forma de falar é a forma matuta. Então, esses conjuntos de época se apresentavam vestidos com roupas típicas, né? Com chapéu de cangaceiro, com lenço no pescoço, porque eles eram um conjunto regional, eles tinham aquela coisa para de quem vem do norte, né? E tinha todo um apelo de propaganda dentro dessa estética. E esse Pra Quem Gosta de Nós ficou famoso como Picadinho à Baiana. São dois nomes. Notamos que no Picadinho à Baiana é uma polca rápida, mas como o Lupécio é pernambucano, é como se, quando ele tocasse rapidamente em alta velocidade, é como se ele estivesse já puxando aquela cadência do frevo que iria acontecer para valer em seguida, né? É como se ele fosse um dos primeiros, os primórdios da coisa, né? Lupécio foi um repórter do tempo dele e da cultura nordestina, brilhante, né? Então, nós temos aqui, na sequência, um músico especial para o bandolim brasileiro, que foi Garoto, Aníbal Augusto Sardinha, que teve uma vida curta, faleceu bem jovem, né? E que era um multi-instrumentista paulista. E aqui, em 1949, ele toca um choro da autoria dele, chamado Caramelo, num instrumento chamado violão tenor, né? Que tinha uma proximidade muito grande com a bandola, né? Pelo tamanho de corda vibrante. Só que o formato é o formato de violão com 4 cordas, Lá, Ré, Sol, Dó, afinação do agudo para o grave. Vamos ouvir aqui Caramelo, gravação de 1949 com Garoto. Garoto foi um gênio, um grande compositor. Bom, vocês devem estar perguntando, bom, você esqueceu de alguma coisa? Não. Antes de Garoto, esse período, um período riquíssimo para a história. Nós notamos que Garoto foi um precursor da bossa nova, tocava violão, enfim, Garoto merece uma enciclopédia tratando sobre a riqueza do que ele legou
para a cultura brasileira, para o violão, para o bandolim, para o cavaquinho. Mas nós tivemos um personagem importante para o bandolim, Jacó Pique Bittencourt, o Jacó do bandolim. Jacó nasceu em 1918 e, no final da década de 40, começa as suas primeiras gravações. Um pouquinho antes dessa gravação, mas um período próximo, né? Jacó grava, em 1947, seu choro Treme Treme. E ele apresenta num programa de Almirante, que foi um grande amigo de Jacó, um grande pesquisador, que tinha um arquivo maravilhoso, que constituiu as bases do Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, que hoje também detém o arquivo de Jacó do Bandolim, que foi um grande pesquisador, radialista, multi-instrumentista, tocava outros instrumentos também, compositor. E então Jacó aqui aparece no seu Treme Treme. Notamos aqui uma diferença estilística, uma ruptura com o estilo que antes se adotava no Brasil, ligado mais à escola de concerto europeia, com os gêneros de concerto. Também uma ruptura, de certo modo, com os gêneros nordestinos, com essa puxada nordestina, com esse acento nordestino de Lupécio. E temos um swing, digamos assim, por samba, né? A cadência. Garoto e Jacó se notam já essa necessidade de se mostrar uma outra linguagem. E Jacó teve uma busca estética especial para apresentar no bandolim a informação com economia, né? Um pouco trêmulo, o bandolim imitando o cantor, fazendo a melodia com dinâmicas, com soluços, com ornamentos precisos, com um cuidado especial na formação musical, na organização do conjunto regional. Então, Jacó do bandolim foi fundamental para o nosso bandolim. Esse bandolim aqui que eu estou com ele na mão é uma cópia estrutural do bandolim de Jacó, o bandolim número 1, que ele tinha dois, né? O número 1 e o número 2. Esse aqui é a cópia estrutural do bandolim de Jacó do bandolim. Tamanha admiração que nós temos dele. E eu que faço parte, sou diretor do Instituto Jacó do Bandolim, posso aqui afirmar que Jacó é pré-requisito para qualquer bandolinista, não só brasileiro, como também de outra nacionalidade, de outra cultura. Jacó escreveu uma página, viveu pouco tempo, né? Morreu com 51 anos, faleceu em 1969, mas deixou uma obra que é obrigatória para todo e qualquer músico, bandolinista, estudar. Então, nessa breve história do bandolim, nós vamos dar aqui a continuidade. Eu queria apresentar as partes do bandolim. Nós temos aqui a caixa, a boca do bandolim, nós temos aqui a roseta, nós temos aqui o cordal, nós temos nas laterais o ilhargas, aqui é o tróculo, essa parte de junção da caixa com o braço do bandolim. Nós temos aqui a escala, essa parte em ébano, madeira escura. Esses filetes metálicos são os trastes, ou trastos. Aqui nós temos a pestana, que é uma peça de osso. Aqui as tarraxas. Nós temos a cabeça do bandolim. E nós temos o cavalete, que pode ser feito de madeira, pode ser feito de ébano, pode ser madeira e osso, pode ser feito de marfim. Esse cavalete aqui, em especial, é de marfim. Essa parte aqui é um protetor transparente aqui, que os instrumentos, por exemplo, como o bandolim napolitano, é usado com um material que imita a tartaruga, se não for tartaruga, não tenho certeza.
E é isso. Nós temos aqui, o que mais? O bandolim, aqui tem uma figura em que eu disseco o bandolim aqui com as partes, né? Boca, roseta, tampo, fundo, né? Cordal, trasto, casa. Bom, sobre as posturas de tocar o bandolim, na escola italiana, onde eu estudei, a gente cruza a perna direita, apoia o bandolim na coxa direita e apoia essa quina aqui no peito, tendo cuidado de deixar essa parte livre, sem apoiar, porque o tampo livre, o fundo, aliás, o fundo vibra, né? Essa parte é muito importante para a emissão sonora, porque aqui você tem um tampo de pinho, você tem travessas aqui, a vibração da ponte, do cavalete, ela transmite a essa travessa as vibrações necessárias para se obter o timbre característico do bandolim. Se eu travo aqui, se eu travo o instrumento, se eu aperto aqui, toco tenso, além de ter um problema muscular, né, de possivelmente causar lesões por esforço repetitivo, eu altero o timbre do instrumento, eu mato o som, como se diz, né? Então, o instrumento apoia aqui, e quando eu coloco o meu braço aqui, é um terceiro apoio, de forma a permitir que a mão esquerda atue aqui. Na escola italiana, nós temos aqui uma imagem de um método do final do século XIX para o início do século XX, de um grande artista, de um grande pedagogo, que foi Carlo Munier. Ele, napolitano, mas que fez o nome dele na cidade de Florença, na Itália, dirigiu orquestras de bandolim, publicou vários métodos de música, de bandolim, foi um árduo defensor. Aqui tem ele tocando o bandolim típico europeu, né, que é o bandolim napolitano, com a perna cruzada. O que eu posso dizer é que o bandolim ele requer uma série de artefatos úteis para a postura. Eu aqui tenho uma espécie de borrachado, de anti-deslizamento, é uma espécie de tecido que eu coloco aqui para evitar que o instrumento se mova, porque o instrumento não tem muita... Quer dizer, ele tende a fazer isso, e quanto mais firmeza eu tiver, melhor tocarei, maior controle do instrumento eu poderei tocar, né? Essa postura é uma das, né? Se aconselha a não se tocar muito tempo com a mesma postura, né? Tem até um mestre que, depois de 20, se não me engano, é John Williams, depois de 20 minutos de prática, ele para, vai tomar uma água, volta, depois senta. Então é muito importante para a coluna, para a saúde, não estabelecer uma relação de dor com o instrumento. Teve alguma dor, sentiu alguma coisa, algum esforço repetitivo? Para. Né? É o que eu recomendo, é que os estudiosos do assunto recomendam. Então, assim, além desse tecido antideslizante, nós podemos, eu vou apresentar mais uma possibilidade. Nós temos aqui o apoio de pé, um apoio utilizado no violão clássico. Então, esse apoio, eu posso apoiar a minha perna direita aqui e tocar o bandolim. Também é uma alternativa. Ou eu posso vir para a ponta da cadeira e apoiar os dois pés e aqui colocar o bandolim no centro, aqui, entre as pernas. Aí eu vou ter mais de um apoio. Eu vou ter esse apoio aqui, um segundo, aliás, dois, né, com as duas pernas. 1, 2, 3 e 4. Então, assim, o instrumento fica totalmente livre. A mão esquerda não faz nenhum peso. No caso de se tocar em pé, também tem a possibilidade de se usar a correia. No caso de um show, que é muito comum na música brasileira, os artistas, os bandolinistas que fazem carreira solo, né, a grande maioria, de tocar 1 hora, 2 horas em pé, então, usando a correia, ela facilita, né, que você toque em pé sem problemas. Uma posição de tocar o cavaquinho, tocar o bandolim napolitano também, é essa, em que eu alinho o meu braço, meu antebraço aqui, com o braço
do bandolim. Essa é uma posição também adequada, né, para se tocar o bandolim, né? Aqui eu reservei mais uma imagem da professora alemã Marga Hudson, em que ela utiliza o apoio, né, para a perna esquerda e apoia o bandolim como um violão clássico aqui. Também é possível, não há nenhum problema. Ok? Destaca que o bandolim que ela toca, essa conduta técnica, é diferente da escola italiana de bandolim. Mas é uma possibilidade, é um bandolim feito sobre as orientações dela, que tem cordas, tem formato, tem uma palheta diferente. Daqui a pouco eu vou falar da palheta. A palheta dela é uma palheta de um material de borracha específico, justamente para reproduzir o som original do bandolim com corda de tripa. Então, é toda uma estética diferente do bandolim, da sonoridade extraída do bandolim brasileiro e também da escola italiana de bandolim. Bom, aqui uma foto minha com um bandolim em pé, como eu acabei de falar. Eu estou aqui agora com a posição tocando em pé. Então, eu tenho aqui o braço alinhado com o braço do instrumento. Eu busco não prender o som do fundo do instrumento. Apoio o braço do bandolim nesse osso aqui da mão esquerda. E aqui mantenho a minha postura, né? Bom, agora vamos falar de cordas, afinação e extensão. A afinação do bandolim, ela possui quatro cordas duplas, né, como eu já citei antes, e são duplas cordas de aço afinadas em uníssono. Elas, por exemplo, essa corda aqui é a corda Sol. A terceira corda, a corda Ré. Segunda corda, a corda Lá. E a primeira corda, corda Mi. O bandolim possui uma extensão de 3/8 ou seja, ele começa na nota, a extensão, a tessitura, né? Começa da corda mais grave, Sol, e vai até o Dó agudíssimo. Ok? Bom, palhetas. Aqui tem imagens das palhetas que eu uso. Eu uso essa palheta personalizada aqui, Jorge Cardoso, que é essa palheta aqui, encontrada no comércio, a do Lop Utex, Sharp .73. Tem a Tortex também, essa aqui é uma Tortex também, que ela é toda amarelinha, né? Material que tem uma boa aderência, mas tem a transparente também que eu utilizo, que é essa da fotografia. E tem a Dogal, número 2, que é essa que eu toco o bandolim napolitano, que é uma palheta da escola italiana. Daqui as duas, né? Tem aproximadamente uns 3 centímetros, mais ou menos. Uma mais estreita do que a outra, vocês podem ver aí na imagem. Na escola alemã, nós temos essa foto aqui, dessa palhetinha com esses círculos aqui. Ela é de um material mais espesso, né? De material borrachado, como eu citei anteriormente, mostrando a foto da professora. Bom, segurando a palheta, nós temos aqui a imagem do professor Afonso Machado, do método dele, método do bandolim brasileiro, que posteriormente eu vou indicar uma bibliografia específica para vocês estudarem o bandolim, se aprofundarem. É um método obrigatório, né, importante para o estudo do bandolim. Nós temos aqui a mão, você coloca a palheta entre o dedo indicador da mão direita e essa polpa do polegar, da primeira articulação da mão direita, né? Cruza-se os dois. Aí ficam duas pontas. A ponta do polegar e a ponta do indicador.
e eu coloco a palheta no meio, no centro. Fica uma palheta de 3 pontas, assim. Não sei se dá para ver aqui, não sei se... Ó. Ok? Essa foto ela está bem clara, onde se mostra como é que se segura a palheta. Então, esse posicionamento da mão direita é muito interessante, porque para eu posicionar o bandolim na minha postura, eu tenho 3 compassos, 3 referenciais, para que eu não posicione nem o bandolim assim, nem assim demais. Então eu tenho essa referência aqui. Para que eu não faça muito isso, eu tenho que deixar o meu ombro relaxado e alinhado, para evitar que eu faça isso, né? Então, com a minha mão simétrica, eu coloco o instrumento nessa posição aqui, de forma que eu não deixe descompensado um lado ou outro. É muito interessante quem está iniciando no instrumento, até os que já tocam, ter um espelho e com o espelho ter um referencial, né, de postura, porque é algo que se estuda, faz parte da técnica, faz parte da regularidade do estudo, do dia a dia do musicista. Esse compasso aqui também, que é do bandolim, ele é regulado pelo alinhamento do braço. O braço do instrumento é a continuação do nosso próprio antebraço, né? Quando eu toco assim, ele fica quase rente, né? Então, assim, fica aqui, ok? Eu posiciono um pouquinho para cá, né? E aqui ele se situa. Esse terceiro compasso, que é esse aqui, eu sigo o formato natural da mão, né? O instrumento se acomoda à nossa própria anatomia, à ergonomia, né? Justamente é importante esses conceitos para evitar problemas futuros de postura indevida, dores na coluna, lesões por esforço repetitivo e etc., né? Então, o instrumento ele não fica totalmente assim, né? Ele fica inclinado à direita. No caso, eu sou destro, né? No caso, quem toca invertido, vai fazer a mesma posição, só que nesse sentido, né? Angular. Então, aqui a postura é muito importante que nós tenhamos, né, esse apoio, que o instrumento fique bem apoiado, fixo, porque vai dar segurança ao músico, né? Na hora de tocar uma peça muito complicada, o instrumento está bem firme, né? Ele não tem qualquer incerteza. Então você terá um maior controle sonoro e técnico. É muito interessante, muito importante que se estude e se mantenha o relaxamento, nada de força, o máximo de relaxamento. É um dos pedidos reiterados do meu professor, de tocar relaxado, anular a força, porque com o emocional é natural que os músicos tendam a usar uma força 10 vezes maior do que se precisa, né? Então é muito importante que o músico transpareça uma naturalidade, um relaxamento, né? Até esteticamente, você fazer uma foto de um músico relaxado é melhor do que um músico tenso, né? Então, tudo isso compõe o estudo técnico também do instrumentista. E é muito importante que o estudo seja regular, seja diário, né? A regularidade é a alma do negócio. Para você manter, né? Tem até uma frase que diz que nós somos o que fazemos repetidas vezes, né? Diariamente. Então, é essa a mentalidade. Bom, no caso da mão esquerda, essa parte daqui da mão esquerda, esse osso aqui logo em seguida aqui do polegar, ele corre aqui como referência. A mesma postura que eu utilizo para essa mão, para a minha mão aqui, nesse início aqui, logo após a pestana, né, a primeira posição, chamada de primeira posição, é a mesma que vem para cá, né? A mão não se altera. Os dedos são virados para a escala. É muito comum a gente ver que o dedo faz alguns alunos iniciantes tendem a deslocar, fazer esse trabalho
que é um trabalho desnecessário, né? Então, é importante que se tenha um conhecimento técnico e que a mão fique numa postura confortável, relaxada, e que o dedo possa fazer as mudanças de posição, né? O dedo fica levemente inclinado para esse sentido. Por exemplo, como o violão clássico, por exemplo, o dedo é alinhado com o traste. No bandolim, não. É uma mão que copia mais a técnica da mão esquerda do violinista, né, que é um instrumento praticamente de mesma afinação do bandolim. Tem métodos que, no passado, compostos, até hoje se faz livros direcionando quem toca violino para tocar bandolim, e etc, etc. Então, nós temos essa postura para a mão esquerda. Eu queria encerrar aqui essa primeira aula e dizer que no próximo módulo nós vamos tratar da digitação, dos assuntos pertinentes à palhetada, dos mais detalhes sobre palhetada, os movimentos, as técnicas, dando continuidade a esse conteúdo reservado com carinho para vocês. Ok? E até lá!